E aí eu quero começar com o Diego falando um pouco sobre esse assunto, porque a gente ouve algumas falácias, Diego, e eu sou especialista em segurança pública, eu sou professor de Direito Penal, professor de Direito Processual Penal, de Legislação Especial Penal, de Direito Constitucional, professor da Academia de Polícia, de Delegados, Academia de Agentes, e me aprofundo nesse assunto há muitos anos. Muita gente, Diego, vem com uma falácia que, se tiver arma de fogo na mão do cidadão, aumenta a criminalidade. E tanto isso é falácia, quanto, nos últimos anos, que aumentaram a quantidade de armas de fogo. E eu quero dar um dado aqui, ó. Em 2017, segundo a Polícia Federal, o Sinarme contabilizava 637.972 armas de fogo registradas ativas. Ao final do ano passado, esse número foi para 1.279.491, segundo dados da PF e do Sinarme. E os números da redução da violência têm sido destacados no Brasil. A gente viu redução de homicídios em vários estados do Brasil, que inclusive em alguns deles aumentaram a quantidade de armas de fogo registradas nas mãos do cidadão. É muito diferente, Diego, a arma na mão do cidadão e a arma na mão do bandido. Antes a gente tinha só a arma na mão do bandido, completamente desregulamentada e sem monitoramento. Agora tem uma melhora na condição do cidadão de bem. Eu queria que você falasse um pouco, de forma ampla, sobre esse estudo aí, sobre essa falácia: quanto mais arma na mão do cidadão, mais homicídios, mais criminalidade. Fique à vontade. Na verdade, nós temos decisões desfavoráveis, né? Já são 3 votos na Corte Constitucional, no STF. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes votou recentemente, mas são votos políticos, né? Reflete realmente quem colocou esses ministros no STF. Então, nós verificamos, realmente são verdadeiras falácias. Em nenhum local do mundo que a população se armou, que a população é armada, o índice de criminalidade é alarmante. Em nenhum local do mundo. População de bem, né? População de bem. Quando houve o desarmamento em alguns locais, e isso se reflete nos Estados Unidos, em alguns estados, o que é que acontece? A criminalidade realmente assola a população. Por quê? Porque só quem fica com arma são bandidos, né? Em muitas ocasiões a bandidagem está mais armada do que nós, policiais, né? E isso reflete aqui no cenário brasileiro. Então, o que aconteceu com a era realmente Bolsonaro? Nós tivemos um aumento do número de armas na mão do cidadão, que não é fácil, a arma é caro. Nós pagamos em torno de 80% de imposto sobre uma arma de fogo. Só quem compra arma legalizada é cidadão, porque passa por toda uma bateria de exames, são 5 certidões negativas. Então, só quem tem uma arma legalizada é um cidadão de bem. O que é que aconteceu nos 2 primeiros anos de Bolsonaro? O índice de criminalidade diminuiu. E isso refletiu, inclusive, fora do país. Jornais da Europa noticiando que mais armas nas mãos de pessoas de bem, menos criminalidade, menos violência. A gente pode trazer até um cenário aqui de Caruaru, em 2017, Lagoa Paulista, né, vagabundos, 4 vagabundos, vizinhos de uma família, arrombaram a residência do cidadão, e o cidadão sequer tinha uma espingarda soca-soca para se defender, que é aquela espingarda bem básica. Artesanal, né? Artesanal. E o que aconteceu? As 2 mulheres, a mãe e a filha, foram mortas. O pai ficou internado bastante tempo com o filho, porque não tinha uma arma para se defender. Aqui em Lagoa do Paulista, aqui, né? Em Caruaru. Imagine se ele tivesse pelo menos uma soca-soca. Eu costumo dizer aos nossos amigos, né, armamentistas, cidadão de bem, que no início da instituição, no início que eu entrei na Polícia Civil, eu cansava de ir para cidades pequenas, recolher corpo de vagabundo, que em cidades pequenas o policial civil ele termina sendo inclusive o médico legista e o perito para recolher os corpos, porque a estrutura ainda é mínima, apesar de esforços da instituição, a estrutura ainda é mínima. E o que a gente via naquele cenário, delegado Eric Lessa? O cidadão de bem, um agricultor, não é? Com pouca leitura, mas tinha a sua espingarda soca-soca, se defendia e quem morria era o vagabundo. Hoje a zona rural é totalmente insegura, é sinônimo de insegurança
não é, para a população, porque as armas foram recolhidas por esse famigerado Estatuto do Desarmamento e não tem pelo menos a soca-soca para se defender. Não é porque um tiro de soca-soca ali se colocava, se preparava realmente uma munição para caça, não é? E não dava chance ao bandido. E hoje a gente vê essa inversão de valores. Então, por isso que eu defendo há tanto tempo a questão da arma para a população civil, claro, dentro dos requisitos legais, e não como alguns partidos de esquerda, ou a grande maioria prega, que a gente vai chegar na casa do cidadão e obrigar, tome um fuzil, como acontece na Suíça, tome uma pistola. Isso não existe. A gente vê aqui o sofrimento dos nossos amigos aqui, guardas municipais de Caruaru, a gente procurando ajudar como pode, não é? Mas a gente ainda tem essa limitação da questão política. Por isso que é importante, 2022, nós elegermos candidatos armamentistas.